E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje estou começando uma outra vertente, uma outra ideia no canal, que é falar um pouco sobre jogos, RPGs, LARPs, jogos de tabuleiro e etc. Que muitas vezes não são conhecidos, né? Então, a princípio não imagino, ou não é uma das ideias falar de D&D a princípio, porque o D&D já é bem conhecido, falar um pouco desses jogos um pouco menos conhecidos, um pouco menos ah, acessíveis, apesar que é acessível, mas a gente que acaba não tendo o conhecimento sobre ele. O primeiro jogo eu escolhi trazer um jogo do Jason Morningstar, tá, chamado The Blue Way. The Blue Way é um jogo, como vocês podem ver, eu comprei o PDF e o PDF baratinho, depois eu imprimi. É um jogo que a cada impressão você vai ter que. A cada partida você vai ter que imprimir de novo. Por quê? Porque a ficha de personagem é isso daqui. Então é um jogo que você não vai criar personagem, você não vai criar um cenário, os personagens são todos prontos, são 6 personagens que você precisa recortar. Se você tiver impressora que imprime frente e verso, você imprime frente e verso e recorta. No meu caso, não tem impressora frente e verso, eu colei, tá? Daqui tá coladinho. E é uma ficha descartável mesmo, você vai jogar uma vez. E é um jogo muito interessante, ele tem uma proposta completamente diferente. É um jogo que aborda a colonização. Para você que é professor de história, né, educador, você filosofia, sociologia, você quer discutir um pouco a ideia de colonização, de processo de colonização, o Jason Morningstar ele elaborou um outro universo, um universo que não é o nosso. E aqui ele trabalha então com o personagem, ele vai ter oito características pessoais em quadradinhos e a central. Daqui a pouco eu explico o que é. E atrás ele tem a descrição de uma lenda, ele tem a descrição de um aspecto cultural do seu povo. Mas o que acontece? O seu povo perdeu a guerra e o seu povo foi colonizado por um outro povo e você tem um nobre que está comandando, controlando. E como funciona o jogo? Cada jogador lê a sua ficha de personagem e coletivamente ele vai criar um mapa da vila, tá? Então, durante a fala, alguém fala assim: olha, tem um rio. E aí a pessoa faz o desenho de um rio. Olha, aqui tem a plantação. Você faz o desenho da plantação. Então, cada aspecto cultural ali da ficha vai para o mapa. Cada aspecto que está indicado, olha, então tem uma montanha, você desenha a montanha. Importante, esse mapa vai se alterar durante o jogo. Todo mundo tem a ficha e todo mundo lê em voz alta as características pessoais do seu personagem e a história geral do seu personagem, né? A partir disso, você pode simplesmente aqui você vai imprimir as cartas. As cartas têm numeração, eu acabei não imprimindo a numeração, mas você recorta e quando você recorta, você embaralha e você começa a tirar carta por carta, tá? Carta por carta, você vai ler a carta, que é o ato do colonizador contra o seu povo. Então existem algumas ações um pouco violentas, existem ações um pouco mais leves, mas todas elas são imposições, tá? São ações. É um jogo que aborda violência, inclusive violência sexual, né, no processo de colonização. E então é um jogo, espera-se, né, para pessoas maduras, que vai lidar basicamente com esse processo, essa reflexão.
A cada carta que você... como joga o jogo? Depois de você ler toda a história, você começa a sortear a carta. Tá? E você tem 3 possibilidades. Você simplesmente pode falar: eu aceito. Você vira a carta, não precisa de um narrador, tá? Então não precisa de um mestre, não precisa de alguém que interpretando, porque a carta descreve algo que está acontecendo. E aí os jogadores ficam... Eles têm 3 opções. A primeira opção é falar: eu aceito. Todos abaixam a cabeça, eu aceito. Você pode, ao invés disso, falar: não, eu não aceito. Eu me oponho. E aí, a parte interessante. Você vai cortar um pedaço do seu personagem. E aquela cena que seria, aquela situação que ocorreria, ela é suavizada. Então vocês dialogam, falam: opa, não, pera lá, o que acontece nessa situação? Não, então a gente discute. Você não pode impedir aquilo de acontecer, mas você pura e simplesmente faz com que aquela ação seja suavizada. O livro não fala exatamente como, então faz parte da mesa discutir, debater como se pode suavizar aquela ação, mas ela acontece. Acontece suavizada. E aí eu não vou falar como nós fizemos as vezes que nós jogamos, mas a ideia basicamente é que você precisa chegar num acordo. Foi suavizado, mas como? Né? Mas mesmo assim vai pagar um preço. Você perdeu parte da sua individualidade. Tá? Então, toda a minha discussão, o meu moinho, foi por água abaixo. Aí nós temos, por exemplo, puxo uma outra carta, puxo uma outra carta, puxo uma outra carta. Então, o meu nome era Kuzbar. Para evitar uma outra situação, eu posso cortar uma outra parte. Então, eu corto o meu nome. O quadradinho do meio, ele traz o meu novo nome, a minha nova religião e a minha nova linguagem. Conforme eu vou perdendo as minhas características individuais enquanto pertencente ao meu grupo. Eu consigo impedir, não impedir, mas eu consigo limitar, eu consigo diminuir o impacto, só que eu perco. O meu personagem, ele começa a cada vez mais ser assimilado, é um processo de luta, de aceitação. A partir disso, então, meu nome agora é Kogva e não mais Kuzbar. Essas partes aqui você deixa de lado. E agora você tem isso aqui. E agora o que eu faço? Mais carta puxada. Nota, importante isso. Você não precisa de 2 pessoas se oporem. Apenas uma pessoa. Não precisa 2 pessoas cortarem. Ah, não, eu corto, eu também corto. Não. É apenas uma pessoa corta um pedaço. Só que existem algumas situações que são muito complicadas, são muito ofensivas, que fazem com que você simplesmente não se oponha e nem aceite, você se rebele. E quando você se rebela, você morre. Aquela cena não ocorreu. Aquela cena deixou de existir. Aquela cena, ela não é mais realidade. Aquilo que ocorreria não ocorre mais. Mas você está fora do jogo. Sobrou isso. E no final do jogo, quando todas as cartas passarem, ou quando todos os jogadores tiverem apenas isso, os jogadores viram, é como se você fosse aos 80 anos de idade, lendo. Você vai ler o que sobrou da sua história, né? Eu vou mostrar para vocês aqui tudo isso daqui, tudo isso, sobrou isso daqui.
É como se eu tivesse aos 80 anos tentando relembrar, passar as histórias para o meu neto, para minha neta. E sobra isso. No final do jogo, os jogadores se reúnem e discutem sobre o processo de colonização. Então, é um jogo tenso. Um dos jogadores falou: esse jogo é um jogo de exercício de humildade, né? Humildade, humilhação. Não é um RPG tradicional, não é um RPG que você vai jogar ficha, jogar dado, ganhar ponto de experiência, mas é um jogo que você vai ter o tempo todo lidar, e conforme as alterações das cartas, você vai ter que apagar algumas coisas, desenhar outras, transformar o mapa e vendo a desmedida do grupo dominante, né? O quanto que ele se impõe e o que acontece, como afeta você, a sua família, os seus jogadores. Então, é um jogo que vale muito a pena pela experiência. Tá? Se você está esperando um RPG tradicional, não é para você, mas se você está querendo uma experiência, eu acho bem interessante. Dá para você jogar com uma vez, né? Porque senão você já sabe o que vai acontecer. É interessante jogar com jogadores novos. Os jogadores novos, eles se sentem impactados. Quando você joga pela segunda, terceira vez, você já sabe mais ou menos o que esperar. Mas é interessante quando você joga com 2 ou 3 grupos, como os grupos dão valores diferentes a ações diferentes. Eu vi pessoas, né, se rebelando por cartas diferentes, enquanto que a carta que um grupo se rebelava, o outro simplesmente não fez nada. E no final a discussão, o que foi mais impactante, o que mais doeu, é um jogo então que eu aconselho muito. Você quer uma experiência diferente, você quer uma experiência empolgante, inovadora, recomendo. Eu vou colocar o link de onde vocês podem comprar, tá? The Blue Way. Recomendadíssimo. Aproveitem. Gente, eu volto depois com outros jogos, outras ideias. Tchau, tchau.